Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Efésios 2, versos 1 a 10, eu vou ler com a igreja, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meus amados, voltando para o nosso texto e a sequência da nossa reflexão, podemos dizer que toda a raça humana foi espiritualmente morta. Todos da raça humana morreram espiritualmente por causa do pecado lá no Éden. Adão, como já explicamos no outro momento, era o nosso representante federal. Se ele acertasse, todos seríamos beneficiados com o acerto dele. Se ele errasse, todos seríamos atingidos pelo seu erro. Eu já expliquei isso no outro momento, é mais ou menos como o presidente da nossa república. Se ele fizer a coisa certa, todo o Brasil é beneficiado. Se ele fizer a coisa errada, todos nós ajudamos a pagar a conta. Isso aconteceu lá com Adão. A Bíblia diz que porque Adão pecou, todos nós pecamos com ele. Então, embora biologicamente vivos, todos da raça humana são natimortos, nascem espiritualmente mortos, são escravizados pelo poder do pecado e vivem sob essa condição e são influenciados pelos poderes das trevas. É o que você pode rever mais ou menos aí no versículo 2 e 3 de novo. Um povo escolhido no meio dessa raça humana morta foi separado por Deus, e as suas cadeias então são quebradas, as suas dívidas são canceladas, e eles recebem então a vida em Cristo Jesus. Deus resolveu fazer isso em escolher parte da raça humana e dar a eles a vida. Quem poderia realizar essa libertação? Então a nossa preocupação hoje é olhar para essa questão. Essa epístola, meus irmãos, aqui de Efésios, ela foi escrita por um prisioneiro, o nosso irmão Paulo, mais ou menos lá pelo ano 61, 62 da era cristã, quando Paulo estava preso em Roma. O finalzinho do livro de Atos te mostra essa prisão, e Paulo estava lá, preso em Roma, e ele escreve dali 5 cartas. Fale comigo quais são as cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses, a cartinha tão minúscula para o irmão Filemon, que também morava em Colossos, e uma 5ª carta que se perdeu, nós não temos ela na Bíblia, que é a carta para a igreja de Laodiceia. Então essas 5 cartas foram escritas nesse período da prisão de Paulo. Parece que depois ele foi julgado por Nero, foi libertado, a Bíblia não registra os detalhes, mas se reconstrói através das cartas, a possibilidade que ele tenha ido até a Espanha numa viagem missionária, e na volta, passando por Roma, ele é preso de novo. Agora o Nero já estava louco, botando fogo em Roma, e ele é preso de novo, e ele fica um tempo preso. Dali daquela 2ª prisão em Roma, ele escreve as cartas para o reverendo Timóteo, que era pastor da igreja presbiteriana de Éfeso, agora numa outra instância, e depois escreve também uma carta para o reverendo Tito, que era pastor na ilha de Creta. Eu estou brincando aqui com a igreja presbiteriana, viu gente? Ele era pastor da igreja cristã lá naquele período, né?
Então, essas cartas são as cartas de Paulo, nesse contexto de prisão, mas é nessa primeira prisão que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. E o grande interesse de Paulo era mostrar para aqueles irmãos ali daquela região, onde hoje é a Turquia, que eles já estavam começando a ser oprimidos e perseguidos pela fé. Paulo estava querendo mostrar para eles que eles eram um povo especial. Eles eram um povo separado por Deus, era um povo escolhido por Deus para fazer parte do seu reino por toda a eternidade, e que esse povo se chama igreja. Não dependeu deles serem escolhidos, não dependeu da capacidade deles de reagirem à escolha, mas objetos da graça de Deus. Estando mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Então, nós vamos continuar com o mesmo tema. Nova vida é dada aos eleitos. Vamos olhar aí, repassando a primeira proposição que eu coloquei na semana passada. Pode passar para mim? Eu falei disso aqui na semana passada. O dar a vida é uma ação monérgica de Deus. A palavra monérgica significa que é uma ação única de Deus. Deus não agiu em parceria com você. Não é você que levantou a mão e aceitou Jesus. Não foi você que resolveu, entendeu que era pecador e recebeu a graça. Não. Você estava morto em delitos e pecados, e Deus te deu vida. Uma vez com vida, regenerado, os olhos espirituais são abertos, e você pode agora perceber essa realidade tão tremenda, e você então vai responder a Deus: é isso mesmo, Senhor, eu sou grato a Ti, porque o Senhor me deu a vida. Mas não foi uma escolha sua, foi um ato monérgico de Deus. Segundo momento, eu disse na semana passada que o dar a vida é a libertação desse estado de morte. Estando mortos em delitos e pecados, Deus te libertou. Ele quebrou as cadeias da morte, Ele rompeu os grilhões daquele estado de perdição e te deu a vida. Então, compartilhamos até aí, e hoje, continuando, eu quero conversar com a igreja, olhando que o dar a vida é por causa do amor de Deus. O dar a vida é por causa do amor de Deus. Então, especialmente do versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Irmãos, o apóstolo Paulo então pintara como pano de fundo dessa gloriosa verdade exatamente aquele negro e nebuloso quadro da pecaminosidade humana. Paulo pinta ali mostrando: olha, vocês são pecadores terríveis, vocês andaram outrora em delitos e pecados, vocês andaram segundo o curso desse mundo, vocês andaram segundo a gerência de Satanás, o príncipe da potestade do ar, vocês andaram conforme esse espírito de rebeldia e desobediência que atua em todos os demais não convertidos. E nós estávamos também nesse mesmo time. Paulo vai dizer no versículo 3: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, inclinações naturais de um estado pecaminoso, éramos filhos da ira, como os outros também continuam sendo. E Paulo diz, então, Deus quebrou isso, Deus nos libertou desse estado de morte e perdição. Então, o dar a vida agora é por causa do amor de Deus. Versículo 2 e 3 mostrou esse estado de perdição e morte, esse quadro negro e horrível, mas no que tange agora a esse momento, Paulo vai dizer que é por causa do amor de Deus. Qual a motivação que levou Deus a salvar essa humanidade perdida? Eles eram os queridinhos do papai? Eles eram os preferidinhos de Deus? Não. Eram pecadores recalcitrantes, eram pecadores rebeldes. Todos nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, todos nós fazendo a vontade pecaminosa. Ninguém queria Deus. Existe um pensamento no meio evangélico que o mundo tem sede de Deus, que o mundo está ávido por conhecer a Deus. Pergunto, verdade ou mentira? Mentira. Biblicamente, o ser humano não convertido, ele não quer Deus. O ser humano não convertido não tem desejo de Deus. Pelo contrário, ele foge de Deus, ele escapa a essa realidade, ele não quer ser confrontado, porque conhecer a Deus significa que eu reconheço o meu pecado, que eu estou disposto à mudança, que eu não quero mais essa vida. Mas a inclinação natural do coração do homem perdido é amar o pecado. Ele ama estar nessa condição de pecador, mas Deus, independentemente dessa condição rebelde do ser humano,
Olha o versículo 4 de novo, eu reforço com você. Por causa do grande amor com que nos amou. O que é que levou Deus a amar o pecador? O que motivou Deus a amar o pecador? Então a gente começa a crescer e se torna adolescente, e o nosso coração se inclina por aquela jovem bonita, e a gente começa a olhar as virtudes daquela jovem, ou a moça, as virtudes daquele jovem. Não, eu gosto dele porque ele é inteligente, eu gosto dele porque ele é uma pessoa assim comunicativa e tal, e a gente vai pintando qualidades, não é mesmo? A gente ama porque vê qualidades no outro. Mas que qualidade que Deus viu no morto? Que qualidades que Deus viu no pecador rebelde? O que chamou a atenção de Deus para salvar o pecador? Biblicamente, nada. Por causa do amor dele, somente. Ele é amor. E ele resolveu, por causa dessa qualidade, desse atributo maior ou preponderante no caráter de Deus, ele resolveu salvar. Nada inclinou Deus a isso, a não ser o fato de que ele é um Deus de amor. O amor de Deus, irmãos, ele é infinitamente além da capacidade de compreensão humana. Não dá para compreender o amor de Deus, não dá para entender a grandeza desse amor. Eu pergunto, qual é o ser humano que tomaria o seu pior inimigo, perdoaria esse pior inimigo, traria esse inimigo para morar dentro de sua casa e ainda o receberia como filho legalmente adotado, e além disso, disporia toda a sua riqueza para ser herança desse desgraçado? Pense num criminoso terrível. Pense que ele tenha feito algo horrível e desumano contra a sua família. Eu li, quando eu era jovem, já tem algum tempo, lá nos idos de 1982, 83, alguma coisa assim, quem quiser pesquisar, vai para os Googles da vida aí, aconteceu um assalto aqui em São Paulo, numa agência do Banco Itaú, e na gritaria, na correria, no medo, uma mãe com um bebezinho de 1 mês ou coisa assim, no colo, essa criança sentindo o pavor da mãe, começa a chorar desesperadamente, e um dos assaltantes vem em cima, manda calar, manda calar, manda calar, e aquela mãe não consegue afagar a criança no desespero e nervosismo, e o assaltante mete bala na cabeça da criança, atravessa o coração da mãe e morre os dois. Eles eram crentes, aquela família, eram batistas, a história vai registrar isso, e depois de um tempo, aquele pai e aquele marido sofrido, ele vai na cadeia visitar o bandido que tinha sido preso, e claro que ele passou por um processo de conversar com Deus, de resolver a questão, mas quando ele foi lá, ele levou uma Bíblia e disse para aquele prisioneiro, eu vim aqui em nome de Jesus, dar para você o perdão que eu recebi de Deus. Eu fui perdoado e eu quero te perdoar. Mas humanamente falando, irmãos, essa é uma tarefa quase que impossível. Talvez se nós tivéssemos a agressão de um malfeitor de forma tão terrível contra nós, dificilmente alguém levaria essa pessoa ao perdão. Paulo vai afirmar isso lá em Romanos capítulo 5, quando ele vai dizer que pelo bom, quem sabe alguém se anime a morrer. Mas quem morreria por um agressor? Quem morreria por um terrorista? Quem morreria por alguém que provoque a dor no outro de maneira tão terrível? Aí Paulo responde no versículo 8, lá de Romanos 5, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando você lê essa palavra pecadores, ela incorpora e carrega em si toda a desgraça humana. Você pensa que você é melhor que Hitler? Você pensa que você é melhor do que Nero? Você pensa que você é melhor do que um bandido qualquer das nossas prisões brasileiras? O mesmo pecado que está no coração e na vida deles é o pecado que também está presente na sua vida. O mesmo potencial da desgraça humana que está lá, está aqui também. A diferença que tem é que a graça de Deus agiu em você, meu irmão, minha irmã. É que a graça comum de Deus também te cerca o tempo todo e te protege. Porque se Deus liberar e soltar a nossa pecaminosidade, nós seríamos os piores seres humanos da face da terra.
E Paulo vai dizer isso. Eu, dentre os pecadores, eu sou o principal. Esse é o reconhecimento também que deve reger o nosso coração. Então, meus irmãos, o apóstolo João, voltando lá para o texto bíblico, ele vai registrar as palavras de Jesus a Nicodemos, onde ele ressalta esse amor de Deus. Nicodemos, um célebre líder dos judeus, procura Jesus e pergunta: mestre, o que faremos? O que é que eu posso fazer? Quem é que pode viver como o Senhor vive? E naquela conversa toda resumida ali por João, no capítulo 3, Jesus vai falar: você precisa nascer de novo. E o nascer de novo, a palavrinha de novo ali, significa do alto. A palavrinha ali, anothen, lá no grego, é nascer de cima. Você precisa nascer de cima. E só quem nasceu de cima é aquele que desceu de lá. Mas se você quer pertencer a esse povo, você tem que nascer de cima, você tem que nascer de novo. E na conversa toda com Nicodemos, Jesus vai falar: isso acontece por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João não consegue explicar o amor de Deus ali, mas ele usa uma expressão hiperbólica. Deus amou de tal maneira. Que maneira é essa? Incompreensível, imensurável, acima da nossa capacidade de compreensão, de percepção. Deus amou assim esse pecador desgraçado e deu o seu Filho para morrer no lugar desse pecador. Meus irmãos, só Deus pode dar a vida então ao pecador, e Ele o faz dando a vida do seu próprio Filho como pagamento da justiça. O Nicodemos tem um videozinho que recorre aí nos Instagrams da vida. Eu não consegui achá-lo para reproduzi-lo aqui, eu sou meio fraco nessa questão da mídia toda, mas o Nicodemos tem um videozinho circulando aí, onde ele fala assim, que Deus não perdoa de graça o seu pecado, não é? Deus não perdoa ninguém de graça. Para Deus perdoar, alguém teve que pagar o preço. É uma questão de justiça. Se você olhar para um presidiário, para um condenado, e de repente ele é descondenado livremente, ele é solto livremente, sem que a sua culpa lhe seja atribuída, sem que a penalização dos seus crimes lhe seja aplicada, e ele simplesmente volta para a rua, qualquer um de nós nos sentiríamos indignados com isso, não é mesmo? Sem alusão política nenhuma, pense em qualquer outro quadro. Nós nos sentiríamos tremendamente indignados se você conhecer um desgraçado, matador, cruel, estrupador, violento, e de repente simplesmente o juiz o libera de suas culpas. É injusto. E se nós temos esse senso de justiça, a justiça divina é muito mais exata, é muito mais acurada. Deus não perdoaria o pecador de graça. Para que Deus perdoasse o pecador, alguém tinha que pagar a sua pena, alguém tinha que assumir a sua culpa, alguém tinha que sofrer a sua condenação, e a Bíblia diz que é exatamente isso que Jesus fez. E nesse videozinho que eu reportei, o Nicodemos explica muito bem essa questão. Então, meus irmãos, o amor de Deus, ele é sublime, ele se desdobra em extensões de bondade, benignidade, compaixão, misericórdia. Por isso Paulo fala aí no versículo 4, volte para Efésios 2,4, quando ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida. A palavrinha rico aqui, a palavrinha plusios, lá do original grego, ela tem a ideia de abundância, de fartura. Logo então, a misericórdia de Deus é abundante, ela é farta, ela ultrapassa a nossa capacidade de mensurar, de medir, de compreender, e ela provê então para o homem essa possibilidade de escapar da sua ira justa. Misericórdia é alguém assumir a misericórdia a miséria do outro, é alguém compreender a miséria do outro, é alguém se envolver com a miséria do outro. Então, você é misericordioso? Quando você passa por um bêbado caído no seu vômito ali na rua, perto do ponto de ônibus, qual é a sua atitude? Nojo? Desprezo? Ou então apenas dizer: coitado, é mais um desgraçado da vida? Isso não é misericórdia.
Misericórdia seria você pegar aquele indivíduo, jogar ele na costa ou dentro do seu carro, levá-lo para casa, dar um banho nele, colocar roupa limpa, dar comida e ajudá-lo a sair dessa situação. Isso é misericórdia. Nós muitas vezes não somos misericordiosos, nós temos pena do pecador, nós achamos que ele é um coitado, mas muitas vezes nós não temos essa atitude misericordiosa, porque misericórdia é nos envolvermos com a miséria do outro, é exatamente isso que Deus faz. Capítulo 9, verso 23 em Romanos, Paulo diz assim acerca de Deus: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a sua própria glória que ele preparou de antemão. E Paulo vai continuar dizendo ali, esses vasos somos nós. Deus usou de misericórdia e demonstra a riqueza da sua glória nesses vasos de misericórdia. O comentarista bíblico Russell Schamm vai dizer assim: ninguém é grande por saber apenas como aplicar a justiça, por mais justo que isso seja, pois a verdadeira grandeza é a da justiça temperada pela misericórdia. A ideia das palavras de Paulo nesse ponto então é que Deus usa de misericórdia por causa do seu amor. Um juiz que apenas aplica a justiça severamente e pune cruelmente aquele que é o infrator, ele está certo no sentido de ser justo, mas a verdadeira justiça, ela é carregada muitas vezes desse ambiente de misericórdia, de procurar compreender aquele indivíduo que está ali naquela condição. E essa situação é o que Deus fez. Ele entrou na nossa miséria, conheceu a nossa desgraça e assumiu os riscos de nos tirarmos de lá. Então, agora Paulo retrata essa grande mudança, meus irmãos, de forma muito vívida. Aos homens inteiramente indignos, a misericórdia de Deus os alcança. Aos homens inteiramente rebeldes, o amor de Deus os constrange, os transforma, e a sua graça lhes é concedida. Olha o versículo 4 e 5 de novo aí em Efésios, quando Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Então, o dar vida é resultante desse amor de Deus. Quarta coisa na nossa reflexão, duas da semana passada e duas de hoje, alguns resultantes desse dar a vida na vida dos eleitos. Então Paulo vai mostrar aqui, meus irmãos, exatamente quais são os resultados desse pecador agora receber a vida. Paulo mostrara, como dissemos nos versículos iniciais, o estado dessa humanidade sem Cristo, ao que na sequência ele aponta para Deus buscando esse pecador em Cristo Jesus, por causa do seu amor, e aponta então agora para os resultantes desse estar em Cristo. Paulo aponta de modo muito sucinto e ao mesmo tempo muito profundo esses resultantes, ou essas consequências, que se exploradas aqui, quem sabe a gente poderia gastar muito tempo falando de cada uma delas. Então eu já estou sendo demorado em expor o texto, e se nós formos olhar cada uma delas em detalhes, nós talvez teríamos que fazer uma reflexão apenas para cada uma delas. Olha o que Paulo diz aí: nos deu vida juntamente com Cristo. O que significa isso? Nos deu vida juntamente com Cristo. Outra expressão que Paulo diz: porque você foi alcançado pelo amor e misericórdia de Deus, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Dá para explorar bastante coisa nesse ser ressuscitado com Cristo. A terceira coisa, Paulo vai dizer: Ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, assim como Deus exerceu o seu poder dando vida a Cristo, e é disso que Paulo vem tratando desde o capítulo 1, lembra do capítulo 1? Versículo 18, 19, Paulo está dizendo: eu estou orando por vocês, para que Deus ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês possam compreender juntamente com os demais santos em Cristo Jesus, a grandeza do amor de Deus. Mas também oro para que vocês possam compreender qual é a grandeza do poder que Ele exerceu em Cristo. E Paulo continua desdobrando essa questão e vai mostrar que o poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando Cristo dentre os mortos, é o poder que Deus exerce também na sua salvação, ressuscitando você morto espiritualmente.
É o poder de Deus, essa maravilha desse poder incompreensível. Então, assim como Deus exerceu o seu poder dando a vida a Cristo Jesus, ressuscitando a Cristo, colocando Jesus no lugar da mais alta glória, versos 22, 23 no capítulo 1, assim também Ele exerce esse mesmo poder para fazer a mesma coisa com cada um dos seus eleitos. Ele vai exercer esse poder para libertar você das garras do seu pecado. Vai libertar você das consequências da maldição, vai libertar você dos poderes espirituais das trevas que cercam a sua vida. Deus exerce o seu poder, assim como exerceu em Cristo Jesus. De novo, citando Champlin, ele vai dizer que aquilo que Deus fez por Cristo Jesus, também o faz por todos os crentes. A identificação de Cristo conosco em sua natureza humana foi completa. E completa igualmente será também a nossa identificação com Ele em sua ressurreição, ascensão e glorificação. Nos versículos 22 e 23, lá do capítulo 1, Paulo diz que Deus ressuscitou Jesus, que Deus o elevou ao estado da mais alta honra e o colocou no lugar mais alto e lhe deu domínio sobre todas as coisas. Isso que Deus fez com Cristo, Ele vai fazer com cada um de nós também. Começa na ressurreição espiritual, no novo nascimento em Cristo Jesus. Mas na volta de Cristo, Ele também promete o quê? Ressuscitar os nossos corpos, nos elevar a uma posição de honra e nos colocar numa situação de domínio, de poder também sobre a coisa criada. Não sabeis vós que vocês vão julgar o mundo? Diz Paulo aos crentes de Corinto. Não sabeis vós que vocês vão julgar, inclusive, os próprios anjos? Olha o poder, olha a capacidade que Deus vai colocar cada um dos seus filhos lá nesse novo reino. Aquilo que Deus fez em Cristo, Ele reproduz também na vida de cada um de nós. Eu quero repassar então essas três questões de forma bem sucinta. Primeiro, diz Paulo, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Essa vida que Paulo fala aqui, meus irmãos, é a vida de Deus. O próprio Deus é vivo, o Filho estava morto. Deus coloca de volta a sua vida no seu Filho e o ressuscita. O pecador estava morto em seus delitos e pecados e Ele nos deu vida. Ele nos coloca de novo a mesma vida espiritual. Lembra de Adão? Adão foi criado, aquele boneco de barro perfeito, bonito, lindo, maravilhoso, mas não tinha o Espírito. E Deus sopra ali o Espírito. Deus olha agora para o pecador, morto em seus delitos e pecados, bonito, inteligente, reflexo dessa sabedoria e grandeza de Deus, mas sem vida. E o Espírito Santo vem e sopra de novo a vida nesse indivíduo. Essa é a vida do Pai, é a vida de Deus comunicada por causa de Cristo ao pecador. Essa é a obra da regeneração. É o pecador estar morto e Deus entrar na vida desse pecador, muitas vezes silenciosamente, e produzir nele a vida. E por causa dessa vida na regeneração, agora ele vai responder sim à conversão. Você quer Jesus? Eu quero, porque ele estava vivo, porque ele passou a ser vivo. Se ele estivesse ainda na condição de morto, ele não falaria nada, ele não reagiria nada, porque um morto nada pode responder. Então só depois de nascer de novo é que se pode ver o reino de Deus, ou seja, pela fé, crer nas realidades espirituais que transcendem a essa vida meramente humana e carnal. Então primeiro se é ressuscitado, depois na consequência recebe-se a vida. Depois, na sequência, pode abrir os olhos e ver as realidades espirituais e assim assumir pela fé, eu quero. Essa é a sequência na salvação no coração do pecador. Ele nos deu vida. Segunda coisa que Paulo diz, Ele nos ressuscitou. Olha aí o versículo 6, primeira parte, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então, meio que repetitivo, mas o eleito, ele é possuidor da vida ressurreta em Cristo Jesus, onde a vida agora não tem mais sobre ela o poder da morte. Paulo vai falar na carta aos Coríntios o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Vem comigo, morte, quero ver, mais ou menos assim. Onde está a vitória da morte sobre aquele que foi alcançado por Cristo Jesus? Ele já não morre mais. Jesus disse, ele passou da morte para a vida, e ele tem agora vida eterna.
O físico vai dormir por uns dias, o físico vai ser sepultado, mas o eu desse indivíduo já não morre mais. O ser ressuscitado em Cristo Jesus tem a vida eterna. Então, mesmo que agora a nossa vida esteja oculta, como diz Paulo aos Colossenses, oculta em Cristo Jesus, os nossos nomes estão escritos no livro da vida, estão registrados lá na presença do Senhor, e é lá que os nossos interesses estão sendo promovidos. Deus continua agindo nas regiões celestiais, garantindo a cada um dos seus eleitos a vida eterna. Ninguém, disse Jesus, tira da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte já não mais os atinge, a morte já não mais os alcança, não existe mais morte eterna para eles, apenas vida eterna. Então nós somos atingidos por esse ressuscitar de Deus em Cristo Jesus. Terceira coisa, Paulo fala, Deus nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Hoje, convertido, alcançado pela graça de Deus, você está acima dos demônios. Hoje, alcançado pela graça de Deus, você está acima dos poderes e autoridades que governam esse mundo tenebroso. Hoje você pode dar palavra de ordem contra essas entidades malignas. A gente pensa que essa questão de expulsar demônios e enfrentar as trevas é coisa só de pastor ou de alguém mais metido a cabeçudo por aí. Mas cada convertido, Jesus disse, eu lhes dei autoridade para pisar em serpentes. Figurativamente falando, eu lhes dei autoridade sobre a casta maligna. Eu lhes dei autoridade para fazer coisas tremendas. Todo crente está munido desse poder de Deus. Então aqui em Efésios 2,6, irmãos, ele vai dizer mais especificamente que a nossa vida passou a estar lá, no lugar de poder e de autoridade que Cristo está. Na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 3, você conhece bem o texto, diz ali, já que vocês estão ressuscitados em Cristo, então pensem nas coisas lá de cima. Parem de viver com a cabeça aqui de baixo. Pensem com a cabeça daquele que está ressuscitado em Cristo. Vivam como se já estivessem possuidores dessa vida eterna. E de fato vocês já são. Mas muitas vezes nós vivemos olhando apenas para as coisas aqui da terra. Lembre disso, você já está assentado com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então, como assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais, o eleito agora tem a sua cidadania no céu. O que é que você está fazendo aqui na terra? Lá é muito melhor. Por que você não pede para subir para o segundo andar? A gente quer ficar aqui, né? A gente ama a terra, a gente ama as coisas dessa vida. Mas lá é infinitamente melhor, vai nos ensinar Paulo aos Filipenses capítulo 1. Estar aqui é bom, estar salvo aqui é maravilhoso, mas estar com Cristo é infinitamente melhor. Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Aquele que morre em Cristo, ele está muito além da melhor qualidade de vida que alguém possa ter aqui nessa terra, seja em âmbito material ou mesmo em âmbito espiritual. É lá que encontra a verdadeira vida. É lá que nós temos a plenitude da vida. Então, irmãos, termino aqui. A salvação trazida por Deus através de Jesus Cristo é algo que carrega em si muitos desdobramentos para essa vida. Aquele que realmente compreende isso e vive no temor do Senhor, ele vai ter a sua vida mudada, abençoada, cada dia mais e mais. Ele vai experimentar dessa graça, desse poder de Deus, enchendo a sua vida de realidades, de certezas, de convicções, de alegrias, de prazeres, que certamente transcendem a qualquer prazer dessa vida. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Não é uma paz como a que o mundo dá, é além. Eu lhes dou qualidade de vida. Não é a qualidade de vida que esse mundo dá, é muito além. Então, viver a realidade de Deus, desse novo nascimento, já nos faz maiores e superiores a qualquer outro tipo de vida que possa ser pensada aqui nessa vida. O amor de Deus transcende a capacidade da nossa compreensão, transcende a capacidade da nossa percepção e nos mostra como nós somos pequenos. Mas como Deus é maravilhoso em alcançar o pecador.
morto em seus delitos e pecados, agora redivivo, ressuscitado, elevado a uma posição de honra, trazido para a casa do Pai, adotado como filho, feito herdeiro e destinatário de uma vida eterna no reino de Deus. Não é pouca coisa. Isso nos arremete, meus irmãos, então, a um compromisso maior com Deus. Que tipo de crente você é? O tipo de crente que você é, de fato, divulga todas essas questões que a gente vê no novo nascimento? Permite-nos a viver, de fato, a plenitude da vida de Deus? Se depender da qualidade de crente que eu sou, a igreja, o povo de Deus, ou outras pessoas vão ser melhoradas e abençoadas, porque a minha vida vive essa contingência maior de um salvo em Cristo Jesus? Que diferença a minha vida vai fazer na vida da minha família daqui 5, 10, 15 anos? O fato de você ser cristão, muda alguma coisa? Eu termino aqui e quero desejar que nós compreendamos essas verdades. Isso tudo aqui está dentro da oração de Paulo. Eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos. Eu oro para que vocês sejam iluminados pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, que vocês recebam sabedoria e revelação ou conhecimento advindos de Deus, para perceber a grandeza da salvação que vocês têm. É com esse objetivo que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Irmãos lá da Turquia de hoje, naquela época, Ásia Menor, estavam apavorados, estavam sendo oprimidos, estavam assustados. E Paulo escreve dizendo: meus queridos, não fiquem assustados. O que vocês têm é uma riqueza infinita. Tomem posse, vamos dizer bem pentecostal de hoje, tomem posse dessas realidades. Tragam para a vida de vocês e vivam nesse mundo com essa certeza. Vocês são um povo especial, alcançados por Deus, ressuscitados de uma condição de mortos e destinados a uma qualidade de vida que já deve ser experimentada aqui, mas será vivida de modo pleno lá na eternidade. Eu quero terminar o nosso culto de hoje convidando a igreja a cantar juntos o hino de número 400. E eu quero dizer para a igreja que essa meditação continua na semana que vem. Nós vamos continuar aqui então do versículo 8 ou do versículo 7 ao versículo 10, fechando esse parágrafo de Efésios 2.